números em libras. Números em libras são apresentados de forma diferente, de acordo de como que nós vamos estar utilizando. Nós vamos ter os números cardinais de quantidade de código e também os números ordinais. Vamos aprender então? Os números de quantidade são aqueles que nós já utilizamos normalmente, quando a gente quer mostrar com as nossas mãos a quantidade ou um número que a gente quer sinalizar, que são esses aqui. Então agora nós vamos aprender que dentro da Libras, os números de quantidades de 1 até 4, eles vão estar voltados para cima. Então vamos iniciar. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4. A partir de agora, é outra configuração de mão. 5, 6, 7, 8 e 9. Perceba que o 8 é a mesma configuração de mão da letra S, mas ele tem movimento, tem que balançar. A partir do 10, a gente vai começar a juntar os algarismos. Então, a gente vai utilizar o 1 e o 0 para fazer o 10. E da mesma forma que quando a gente tem letras iguais, a gente não precisa fazer duas vezes ela, a gente só dá uma jogadinha para o lado, com o número é a mesma coisa, seja com 2, com 3, com 4 algarismos. Então, vamos fazer o número 11. 11. O 10 é assim, mas você pode fazer ele rapidinho. 10. Esses números de quantidade, eles são utilizados quando a gente quer expressar a quantidade de alguma coisa ou de algo. Então, por exemplo, se eu falar, eu tenho 3 bolas, eu vou utilizar essa configuração de mão. 1 bola, 2 bolas, 3 bolas, 4 bolas. 5 bolas é essa configuração de mão. Não é esta daqui. Os números de código, eles são utilizados para expressar códigos. Então, como que eu vou utilizar eles? Eu vou utilizar eles quando eu preciso falar uma senha ou o número da minha casa, porque não é a quantidade de casas, mas sim o número da minha casa. Então, o número da minha casa é o número 10. Não quer dizer que temos 10 casas. Quando a gente fala em 10, que é quantidade, a gente vai utilizar essa configuração de mão. Mas falando de número de código, a configuração de mão também vai mudar. É essa configuração de mão aqui, ó. Agora, pro lado. 1, 2, 3, 4. O 0 vai continuar igual. 0. Mas do 1 ao 4, ele vai diferenciado de quantidade. 1, 2, 3, 4. E depois, do 5 em diante, ele vai continuar igual ao número de quantidade. Vamos aprender então? Percebam que de agora em diante vai ser igual de quantidade. A gente vai juntar os algarismos para falar o número. Então, 10. E como de quantidade, a gente também pode colocar apenas para o lado, ou só fazer assim, 11. Lembrando que também a gente pode fazer 10. Mais rapidinho, ó, 1, 10. Ok? Quando que eu vou usar então? O meu número de telefone, na senha do banco, o número da minha casa, são os números que não expressam quantidade, mas eles estão ali, número de código. Além dos números cardinais de quantidade e código, nós também vamos ter os números ordinais. Os números ordinais, a gente vai utilizá-los quando a gente está expressando ordem, ou seja, o lugar em que está. É na terceira carteira, é na segunda carteira. Ah, é o quarto da fila. A gente vai utilizar a configuração de mão dos números cardinais, mas agora ele vai sofrer movimento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto,
sexto, sétimo, oitavo e nono. A partir do 10º, ele continua igual os cardinais.